bem-vindo a mais um Opina Gabriel. O episódio de hoje ele tem um nome muito sugestivo, que é a prisão da evidência. Houve um bom tempo durante a história humana, em que a razão era uma escada para o céu. Ela era a luz que nos levava à verdade. Era uma ferramenta que nos fazia compreender a ordem do universo. E principalmente, nos levar à grandeza do indizível. Hoje, contudo, essa mesma razão nos colocou numa cela. Conheça a triste história de como a busca por uma certeza inabalável nos conduziu à dúvida universal e pior, ao inferno. E como esta prisão está acabando com o que há mais de sagrado em nós. Esse é um relato de como a razão, quando se limitou, acabou por nos cegar. Um erro fatal. A ideia imbecil de René Descartes. O ponto de inflexão é aquele que jogou todo o Ocidente na escuridão da dúvida universal. E se podemos denominar este erro, podemos chamá-lo de René Descartes. Sua filosofia não é em momento nenhum uma filosofia incompleta. Ele disse bem o que quis dizer. Talvez essa era a única certeza que ele tinha na vida. Mas isso não se passava de uma ideia imbecil, me perdoe a palavra, que acabou por subverter toda a ordem universal do conhecimento humano. Ao invés de começar seus estudos através daquela realidade objetiva, factual, que milênios e mais milênios de pessoas estudaram, ele completamente jogou tudo isso ao lixo, falou: eu sou meu próprio Deus, e apenas aquelas verdades que eu provar serão verdadeiras. Isso ele acaba por ignorar completamente a autoridade da tradição, o que também é um erro. E esses dois pilares foram que sustentaram a civilização durante milênios: o conhecimento e a tradição. E começou através da dúvida radical, isolando o sujeito pensante do mundo, como se um sujeito não participasse do mundo. O cogito, penso, logo existo. Não é de modo nenhum, como dizem, um fundamento sólido. Ele é apenas uma prisão egocêntrica. Você pode me perguntar, onde que está o erro de Descartes? Ele errou quando ele elevou o eu individual, o título de juiz supremo da verdade. Ele simplesmente destruiu completamente toda a autoridade de conhecimentos externos ao indivíduo. Aquilo que é imutável já não era mais imutável. Com isso, abriu as portas para a dúvida universal de tudo. O racionalismo moderno, como algumas pessoas podem dizer, não perverteu o ideal de René Descartes. Apenas o elevou à sua consequência inevitável, destrutiva. Só é real o que pode ser medido e pesado por mim. A falha de René Descartes é a falha de um ser humano que tentou construir todo o universo ao seu redor a partir da sua cabeça. O racionalismo, que se tornou puramente materialista, é a prole do pensamento cartesiano. Ele exige uma evidência excessiva para tudo, limitando, por isso a prisão, o conhecimento humano ao que é tangível e científico. Qual o problema nisso? Quando a razão se recusa a olhar para cima, para o céu, ela se torna cega. E aqui está uma diferença monumental. A razão atual, ela não nega a fé por ser irracional. Ela nega a fé porque a fé é supra-racional. A fé está acima da razão. E é isso que se perde nas pessoas. Desde o ensino médio, mesmo que as pessoas talvez nem sequer percebam disso, elas vão se colocando tantos obstáculos, vão implantando na cabeça delas uma dúvida. Se Deus existe, o inferno existe, se pecados existem. Mas isso não é direto. Eles não induzem as pessoas a pensarem isso diretamente, mas sim a ter um pensamento de que tudo deve ser baseado através da ciência. Porque se eu não consigo provar que Deus existe, como ele pode existir? Isso é a destruição da fé, que é substituída por uma ansiedade crônica de se provar a verdade através de métodos científicos para verdades
que são supra-científicas, que são supra-racionais. Voltemos a pouco. Essa mentalidade gera uma dúvida extrema contra verdades que outrora externas eram isso, verdades, e ainda são, é claro. O homem cartesiano se questiona: Deus existe? E se existe, por que há o mal e o pecado? Horas, para o homem moderno, isso torna Deus um tirano e um cruel, justamente porque ele vê as coisas apenas através de um aspecto material. Justamente porque a razão isolada não consegue responder, ela está limitada ao que é tangível aos olhos humanos. Ela ignora aquilo que os doutores desde os primeiros séculos já sabiam, que há uma distinção fundamental entre a causa primeira, que é Deus e o absoluto bem, e as causas segundas, que é a liberdade humana, a origem do mal, moral. Aqui temos que esclarecer uma coisa. O mal não foi criado por Deus. Para assim como o frio não existe, e sim é a ausência do calor, da mesma forma o mal só existe porque há uma ausência de Deus. Aqui entra uma teologia linda, que a racionalidade não consegue abraçar, transformando mal em mais mal. Então, se o mundo está ruim, se o pecado condena, não é porque Deus é mau, mas é porque os maus não estão com e em Deus. Outra dúvida destrutiva que muitas pessoas são acometidas: por que Deus, sendo Deus, se ofende com nossos pecados? O racionalismo vê isso como um egoísmo extremo, um egoísmo divino. A teologia tradicional nos ensina o seguinte: Deus é o supremo bem, é a suprema ordem. Ele, numa ordem perfeitíssima, nos deu a vida para que perpetuamos esta ordem perfeita, o adorando. Para isso que fomos criados. Se nós nos ausentarmos dele, ele que é o nosso Criador, e começarmos através do mal que nós criamos, transformar toda a ordem cósmica que ele fez em uma desordem sobrenatural, isso é o pecado. E isso ofende a Deus, porque Deus, sendo o supremo bem, a suprema ordem, ele não pode aceitar desordem. E isso ofende a ele justamente porque ele nos criou para seguir a ordem. Justamente porque ele sabe que nesse estado de desordem, a felicidade humana se corrói em si próprio. Ninguém que está em estado de desordem, em estado de pecado, é essencialmente feliz. Pode ter uma máscara de felicidade, mas a suprema felicidade é apenas encontrada em Deus. Então Deus não é ofendido por vaidade. Deus é ofendido porque nós, suas criaturas, destruímos a ordem perfeita que ele criou. E acabamos também nos tornando infelizes. E ele nos criou para ser felizes. É simples. Deus é o supremo bem. Para que sejamos amigos dele, devemos seguir este bem cujo qual ele criou. Se nós, aí sim, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, falamos não, a felicidade que Deus nos concedeu não é o suficiente, vamos desobedecê-lo e vamos criar um estado de desordem, nós sim estamos sendo egoístas. O impacto dessa mentalidade no mundo é devastador. O excesso da necessidade de evidência leva à dúvida de tudo, de verdades morais e espirituais que antes eram inegociáveis. No nível individual, o indivíduo começa com a dúvida interminável, se torna incapaz de se comprometer com verdades externas. Afinal de contas, é lógico. Se eu passar a minha vida toda atrás daquelas evidências de coisas que já foram e são ensinados na minha época, eu terei tempo para aprender coisas novas? Óbvio que não. Que leva a um vazio existencial e a destruição espiritual. E no nível social, a sociedade, sem sombra de dúvidas, regrediu dantescamente. Desde a Revolução Iluminista, desde todas as revoluções, desde a Revolução Protestante, todas as revoluções foram em toda uma merda. Antes, a razão e a fé trabalhavam juntas, trilhando o mesmo caminho que levava ao céu. A lei natural, inscrita no coração do homem,
e acessível através da razão, era o fundamento do direito e da moral. Hoje, o ceticismo cartesiano destruiu a fé na lei natural. Se só o que é medido, tangível, é real, então a moral se torna uma convenção social, algo mutável, sujeito a opiniões individuais ou da maioria. Alguns exemplos do que o pensamento cartesiano levou: a dissolução da família como célula fundamental da sociedade cristã, a negação da natureza humana, o que o homem como gênero é por essência, em favor de construções puramente subjetivas, e a perda do sentido de sacrifício e dever, em favor de um desesperado prazer imediato. Com isso, temos a receita perfeita para dissoluções de casamentos, para abortos, para ideologias de todos os tipos de gêneros nefastos. Temos homens subjugando as mulheres, a maltratando-as, a matando-as, justamente porque perderam o senso de sacrifício e dever para com elas. O papel do homem: dar o seu sangue, dar o seu suor para proteger as mulheres, não maltratá-las em hipótese alguma. Mas, afinal de contas, o pensamento cartesiano, que não tem mais uma moral fundamental, isso se torna apenas uma convenção social, onde isso só é punido através da lei, não através da moral, e por isso que, apesar de terem leis, os crimes ainda continuam acontecendo. E a razão humana, que existia ainda naquela época, reconhecia a importância desses dois pilares. Esses dois pilares hoje em dia foram corroídos pela nefasta dúvida. Isso não é progresso, ninguém conseguiria me provar o contrário. Isso é sim uma regressão ao caos da incerteza, um caminho direto para o inferno. Por fim, a verdadeira razão, aquela que por mais de 1500 anos esteve na sociedade, ela não é inimiga da fé, ela é a sua maior aliada. Não precisamos de menos razão, precisamos de uma razão maior, uma razão plena, que escapa desta prisão que a limita ao material. Ela é uma razão que sobe ao transcendental, reconhece os seus limites e se abre aos mistérios. Preciso resgatar uma razão que se joelha diante do indizível, que é o próprio Deus, que aceite o dogma não como uma barreira intransponível, mas como uma janela que a ciência jamais alcançará. Somente assim libertaremos a razão da prisão da evidência e restauraremos a alma do mundo, onde o certo é certo, é errado, e a verdade é absoluta, porque ela sim é absoluta, porque a verdade é Deus, e Deus é imutável, superando este erro nefasto que foi a nós imposto. Obrigado.